Nesse vídeo eu mostro como fazer esse modelo de máscara, que é um bico de pato que você não precisa de molde. Eu vou mostrar o passo a passo para você riscar direto no tecido e fazer a sua máscara sem complicação. Espero que você goste, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigada! Eu tenho aqui dois tecidos de aproximadamente 28 centímetros por 28. Vou dobrar em 4. Vou fazer a mesma coisa com o tecido da frente. Vou cortar os dois juntos. Então, eu coloco um sobre o outro com a parte aberta virada para fora. A parte que tem que ficar encostada é a parte da dobra. E aí, vou colocar minha régua com o número 13 exatamente sobre o biquinho. E vou virando a régua, sempre observando, se eu não mudei a posição, sempre observando que o número 13 tem que ficar exatamente sobre a quina do meu tecido, sobre o biquinho dele. Você pode ligar os pontos ou já ir recortando direto, acompanhando os pontos que você fez. Você pode fazer o corte desse círculo usando um prato ou uma tampa. O importante é que ele meça aproximadamente 26 centímetros, entre 25 e 26 centímetros no total. Eu prefiro cortar dobrado, porque é dessa forma que eu vou utilizar, sempre dobrado. Depois de cortar, se você abrir o seu tecido, ele deve ficar com um círculo de 26 centímetros. Se você medir bem centralizado, tanto na horizontal como na vertical, ele deve ter 26 centímetros. Bom, eu só abri para mostrar para vocês como ele fica, tá? Mas a gente vai usar mesmo, é dobrado. A gente vai cortar em cada dobra, fazendo com que fiquem 4 pedaços iguais nesse formato, que seria o formato da dobra. Um círculo dá para fazer uma máscara. Eu só vou usar meio círculo porque eu quero fazer em tecidos diferentes. Então, eu vou usar meio círculo do tecido de bolinha e meio do tecido de florzinha. Agora eu vou marcar 2 centímetros nesse biquinho, 2 centímetros na vertical e 2 na horizontal. Em seguida, eu vou unir os dois pontos que eu fiz com um traço para recortar. Fiz a mesma coisa com o tecido da frente. Eu falo frente ou forro, mas você vai ver que a máscara é dupla face. Então, na verdade, a gente vai cortar exatamente igual 4 partes e 2 serão a parte da frente, 2 serão a parte do forro, mas você decide isso na hora que for usar a sua máscara. Vou pegar as partes de 2 em 2 e vou colocar lado direito sobre lado direito. E aí eu vou para a máquina para passar uma costura nessa parte arredondada, que é a parte que vai formar o bico de pato ou a parte anatômica da sua máscara, onde tem o encaixe nariz e queixo. Uma costura no frente e outra costura no forro. Agora, depois de unir frente com frente, eu vou pegar as duas partes e vou colocar tecido da frente com o tecido do forro, lado direito com o lado direito. Dou uma ajeitada na costura central. E na hora de colocar os dois tecidos, a gente vai colocar a costura de um tecido virado para a esquerda e a costura do outro tecido virado para a direita, para que não fique muito grosso em um dos lados da máscara. Vou alfinetar colocando costura sobre costura, para ficar bem retinho. Começo pelo lado de cima. E aí, na lateral, eu vou colocar o elástico.
O elástico a gente vai colocar no centro da lateral. Você pode alfinetar ou você pode colocar um durex prendendo aqui na parte de dentro. Vou colocar as duas pontas do elástico praticamente encostadas. A gente vai usar duas tiras de 18 centímetros de elástico cada. Seguro o elástico e continuo sobrepondo o outro tecido e alfinetando. Faço isso em toda a volta do tecido, deixando 4 centímetros para desvirar. Eu gosto de deixar esses 4 centímetros próximo à costura central. Começo a minha costura um pouquinho antes da costura central da máscara e vou até um pouquinho depois do último elástico. Assim eu já vou deixar os 4 centímetros de abertura para desvirar. Você pode costurar devagarinho e vai tirando o alfinete cada vez que chegar próximo. E cada vez que passar por cima do elástico, tanto do primeiro quanto do segundo elástico, você vai dar vários retrocessos. Isso para ajudar a fixar o seu elástico e não correr risco dele arrebentar ou dele não ficar bem costurado. É importante dar retrocesso no começo e no final dessa costura, porque senão quando você for desvirar, ele já vai começar a desmanchar a sua costura. Então, retrocesso no início, retrocesso no final. Ela vai ficar dessa forma, e aí você vai, pela abertura que você deixou, desvirar a sua peça. Não há necessidade de fazer piques, ela vai virar bonitinha, é somente fazer o desvire da peça. Agora a gente vai ajeitar as costuras. Eu vou passar para depois rebater essa costura e assim fazer o fechamento da abertura que a gente deixou para desvirar. Passo a minha máscara. Vou voltar para a máquina e passar um pesponto em volta de toda a máscara. Uma costurinha bem na beiradinha. Ela vai ficar dessa forma. Já fiz o pesponto. Dupla face. Você elege o lado que gosta mais e usa.